Pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Renata de História. A gente vai começar aqui a estudar o módulo 17, que é o módulo que fala sobre a chegada da família portuguesa no Brasil, certo? Então, olha só, pessoal, a gente tem que relacionar esse episódio, tá, ao contexto europeu. Eu até já fiz aqui, né, algumas anotaçõezinhas, né, alguns rascunhos, para a gente prestar atenção nos principais pontos aqui. Então, vamos lá, gente. Como é que estava o contexto europeu? Gente, muitas tretas acontecendo, né? O império aí de Napoleão vai querer barrar a Inglaterra, ok? Então, o que Napoleão Bonaparte vai fazer? Decretar o bloqueio continental, que tem o objetivo o quê? De isolar a Inglaterra do comércio mundial. Então, Napoleão, gente, o que vai fazer? Decreta esse bloqueio, né? E Portugal vai desobedecer esse bloqueio, gente. E olha só, qual a consequência disso? A invasão do seu território. Então, Napoleão invade Portugal por quê? Porque Portugal desobedece o bloqueio continental e continua fazendo comércio com a Inglaterra. Tudo bem? Agora, olha só, gente, vamos pensar aqui. No caminho, né? A França para na Espanha. Napoleão tira Fernando VII do trono espanhol e coloca seu irmão José Bonaparte. Então, olha só, pessoal, né? Nesse processo aí de invasão, né, da França em Portugal, território português, a gente vai ter o quê? Um conflito aí, né, entre França e Espanha, no qual Fernando VII sai do poder e seu irmão José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte, assume o trono, tudo bem? Então, qual a relação, gente, do bloqueio continental com a fuga da família real para o Brasil? É o seguinte, Portugal desobedece o bloqueio continental, Napoleão descobre e invade Portugal. Pessoal, os portugueses saem às pressas. Olha só esse quadrinho aqui. Olha a carinha de Dom João desesperado. Bem, então comecem, pois, a mudança. Alteza, o exército francês está em caminho. Então, olha as expressões nesses quadrinhos aí, pessoal. O pessoal está bem preocupado, né? A gente consegue ver que a viagem para o Brasil foi feita às pressas. Então, olha só, esse quadrinho aqui que eu circulei já em vermelho, né, bem engraçadinho. Ai, Jesus, que os franceses estão chegando. Olha lá o francesado. Abram alas. Então, pessoal, a gente consegue ver nesse quadrinho o desespero, né? E essa viagem para o Brasil, gente, ela aconteceu às pressas, com o auxílio de um país aí, né? A Inglaterra. A Inglaterra, ela vai patrocinar, ela vai escoltar as embarcações lusas pelo Atlântico. Gente, isso não foi de graça, tá? Já vou avisando. Então, a Inglaterra, ela vai exigir vantagens comerciais aqui, né? Portugal vai ter que ceder essas vantagens e a gente vai ter uma relação aí, né, comercial com a Inglaterra e tal, onde a Inglaterra vai ter vantagens, muitos tratados vão ser assinados, aos poucos a gente vai ver. Então, observando aqui esse meme, que é bem engraçado, né, essa página História no Pente, ele é bem interessante, tem vários memes legais sobre história política, e aqui, né, Dom João VI, nesse dilema, Napoleão quer que você pare de ter relações comerciais com a Inglaterra. Mas se você parar, ela te ataca. E se você não parar, Napoleão te ataca. O que fazer? E aí olha o dilema dele, né? Mete o pé para o Brasil, peita Napoleão, manda a Inglaterra para o espaço, manda os dois se ferrarem. Então, mais pra gente brincar com conhecimento histórico, é bem legal. Esse meme aqui, né, Dom João vendo o Napoleão invadir Portugal, é a garotinha com aquela cara, né, maléfica, enquanto ele e a família real ficavam no Brasil, né, enquanto ele e a família real fugiam para o Brasil, na verdade. Bom, gente, coloquei esse meme, perdão, coloquei esse slide aqui para vocês prestarem atenção na peruca da Carlota Joaquina. Vamos pensar na peruquinha dela. Olha só, gente, o que acontece? A travessia de Portugal para cá foi, né, intensa. Então, assim, vai durar muito tempo. Nas embarcações, a gente vai ter uma higiene precária, vai ter surto de piolho, tá, gente? Então, a gente vai ter aí, né, pouco espaço nos navios para acomodar tanta gente assim. Água e alimentos, né, também eram racionados. Então, olha só, muitas mulheres, elas foram obrigadas a raspar a cabeça. Entre elas, quem? Carlota Joaquina, né? Carlotinha. E essa peruquinha aqui que ela tá usando, tá? É pra disfarçar a carequinha dela, tá, gente? Porque ela raspou a cabeça por causa do piolho, tudo bem? Então aqui, galera, né? Aqui foi o trajeto, esse mapa aqui é só pra gente ver mesmo o trajeto, né? Que a família real percorreu. Então a família real, ela chega no continente americano em 1808. Aqui é a chegada da corte portuguesa aqui. Tudo bem? Dom João vem pra cá com a sua família, né? Com a sua trupe aí, com a sua patotinha. A primeira parada vai ser em Salvador,
a terra do Axé, a antiga capital. Depois, futuramente, a gente vai ter o quê, gente? A família real seguindo para o Rio de Janeiro, né, de onde Dom João VI tomou aí as primeiras medidas, né, que afetaram a população da colônia. Tudo bem? Pessoal, ignora o barulhinho do meu gatinho aqui, tá? Por favor. Bom, gente, aqui eu vou ter as primeiras medidas, né, do período joanino. Primeira coisa, gente, a abertura dos portos nas nações amigas, né? Agora a Inglaterra vai, enfim, né, usufruir dos portos aqui. A gente vai ter a abertura dos portos para outras nações, né? Principalmente para a Inglaterra. Atenção, gente, a essa revogação do Alvará de 1785. Gente, o que foi esse Alvará? O que ele era? Vamos lá, né? A gente vai ter em 1785 Dona Maria, né, promulgando um alvará que determinava o seguinte, né? Todas as fábricas e manufaturas tinham que ser extintas, né? Abolidas por qualquer parte aí, né, dos domínios do território brasileiro. Né? Com isso, a gente vai ter o quê, gente? A falta, né, de investimento interno, de produção interna, o que torna o Brasil um território sempre dependente do mercado externo, ok? Agora, gente, a parte que vai fazer a Inglaterra gargalhar, gente, isso aqui, ó. Os tratados de comércio e navegação e os tratados de aliança e amizade. Vamos por partes, ok, gente? Vamos lá. Primeiro, Tratado de Comércio e Navegação. Galera, seguinte, os ingleses vão pagar muito mais baratos para fazer comércio aqui. Então, assim, os ingleses vão pagar 15% de imposto por cada mercadoria chegada aos portos do Brasil, certo? Enquanto os portugueses vão pagar 16% e outras nações 24%. Então, repara só, né? Como é que nesse tratado a Inglaterra vai ter vantagem, certo? Uma outra vantagem comercial à Inglaterra aqui, gente, Tratado de Aliança e Amizade. A coroa portuguesa, com a sede aqui no Brasil, ela vai se comprometer com a Inglaterra de quê? De gradativamente abolir a escravidão. A gente sabe que não vai acontecer, né, gente? Até porque a elite política brasileira é agrária, né, pautada na mão de obra escrava africana. Então, assim, apesar da Inglaterra pressionar o fim da escravidão, isso não vai acontecer de imediato. Nós já sabemos, né, a data aí, ali era só 1888. Estamos aqui, ó, 1810, né, agora, né? Caso aqui. 1810 é quando é o ano que esses tratados são assinados, ok? Então, atenção a essa observação aqui, pessoal. Todos esses tratados vão o quê? Beneficiar a Inglaterra, os interesses ingleses. Ok, pessoal? Falei para vocês, ó, a Inglaterra ajudou na fuga da família portuguesa, né, de Portugal para cá, mas escoltou todos os navios. Em troca, é isso que vai acontecer. Várias benesses, várias vantagens comerciais para os inglesinhos. Então, a Inglaterra é um país que sabe ganhar dinheiro, pessoal. Nunca se esqueça dessa informação. Bom, gente, então, se, né, no período joanino eu vou ter as medidas econômicas, eu vou ter também medidas o quê? Militares. Campanhas militares, tá? Já vou adiantando que Dom João vai invadir a Guiana Francesa, pessoal. Essa terrinha aqui, né, que a gente pouco fala dela. Então, na verdade, o que significou... Perdão, gente, o que significou isso, né? É uma represália à França. Vocês sabem que Dom João tá mordido, né, gente, de ter saído de Portugal, né, às pressas, né, ele fugiu. Então, na verdade, a invasão à Guiana Francesa, ela vai ser realizada como uma represália. Então, qual é o plano aqui? Invadir a Guiana Francesa, que possuía terras, né, fronteiriças aí, né? E assim, gente, Dom João via esse território como um risco, né, dele se tornar uma forte colônia francesa, podendo vir a acarretar aí problemas para os portugueses no Brasil, etc. Então, assim, né, o que Dom João faz? Invade a Guiana Francesa e a gente tem aí uma campanha militar, né, uma das medidas de Dom João. Uma outra medida militar, gente, é o que? A invasão ao Uruguai. Então, repara que Dom João, né, adora invadir território, né, gente? Então, vamos lá. Em 1810, né, o líder, né, desse território, José Artigas, vai declarar a independência do Uruguai em relação à Espanha, né? O Uruguai era a colônia da Espanha. Então, Artigas vai o quê? Apresentar um projeto de formação de um único país, que seria composto pelo Uruguai e pela Argentina, certo? Ok? E aí, galera, olha só. Esse território, futuramente nós vamos estudar isso em Guerra do Paraguai, né? Esses territórios, né? Vamos lá, esses países, Uruguai, Paraguai, Argentina
Brasil, eles vão entrar no conflito, eles vão disputar o Rio da Prata, né, que é um rio estratégico ali para navegação, para o comércio e tudo mais, né? Então, futuramente na Guerra do Paraguai, a gente vai ver que esse fator de ordem geográfica ele vai ser muito importante, né? Vai ser um motivo aí que vai levar à Guerra do Paraguai. Mas agora, eu quero que você entenda o seguinte: Dom João, olha para essa patotinha aí que o Artigas quer fazer, né? O José Artigas, no Uruguai, já declarou a independência do Uruguai e vai apresentar um projeto de formação de um único país, né? Uma coalizão. É assim que Dom João vê. Meu Deus, eu preciso invadir, eu preciso acabar com essa farra aí do Artigas. Então, para evitar essa coalizão, né, essa resenha aí entre Uruguai e Argentina e garantir a liberdade de navegação no Rio do Prata, o que o Dom João faz? Ordena que as tropas brasileiras invadam, né, o Uruguai. Tudo bem, gente? E aí, né, um primeiro momento, né, a gente vai ter sucesso, o Brasil vai ter sucesso nesse conflito e incorpora aí, né, ao Brasil esse território com o nome de Província Cisplatina. Então, olha só, a gente, Uruguai já pertenceu ao Brasil. Olha só que engraçado, né? Então, a Província Cisplatina vai durar esse período aqui, ó, de 1817 a 1828. Então, Dom João, né, gente, invade a Guiana Francesa, invade o Uruguai, certo? E vamos pensar aqui outras medidas, né, ligadas a reformas urbanas. A gente vai ter o Jardim Botânico nesse momento. A gente vai ter a criação de um jornal, né, Imprensa Régia, que vai editar a Gazeta do Rio de Janeiro, que é um jornal que vai divulgar, né, as notícias políticas desse momento. Eu vou ter a Biblioteca Nacional, né, a BN, que é a antiga Biblioteca Real, né, um lugar maravilhoso, gente, ao lado da Biblioteca Nacional. Aliás, em frente eu vou ter o Teatro Municipal, né, e ao lado, né, a gente vai ter aí um museu bem bonito. Já vou mostrar para vocês logo. Eu vou adiantar aqui esse slide para falar uma coisinha só. Aqui, né? Academia Real de Belas Artes no Rio de Janeiro. Fica ao lado da Biblioteca Nacional. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui agora. Pronto. Uma outra coisa também, gente, olha só. Um outro monumento importante, perdão aqui que eu adiantei os slides. Eu vou ter a criação do Banco do Brasil, né? Uma medida econômica também, né, estrutural. Eu vou ter, né, aqui no caso, o atual CCBB. Então, olha só, gente, o Banco do Brasil 1808 é o atual CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Recomendo muito que vocês visitem. Quem já visitou, parabéns. Quem não visitou, vá. É muito importante a gente ir a museus, tá, gente? O Centro Cultural Banco do Brasil, ele sempre tem nele, né, várias exposições de teatro, exposições artísticas, filmes gratuitos, tem vários cursos também oferecidos, tem um acervo documental riquíssimo, né? Tem uma exposição lá sobre moedas, que é constante, você pode visitar sempre, mas vá depois da pandemia, por favor. Agora não, gente, fique em casa, tá bom? Mas é interessante você expandir seu horizonte, visitar museus, conhecer o centro do Rio de Janeiro, que é bem legal. Tudo bem, pessoal? Então, além do Jardim Botânico, além da Imprensa Régia e Biblioteca Nacional, eu vou ter, né, a criação do Banco do Brasil, que é o atual Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Tudo bem? Bom, gente, uma outra medida do Dom João VI, né? É o quê? É a missão artística francesa. Então, para celebrar essa aliança entre os reinos de Portugal e França, Dom João trouxe para cá uma série de artistas franceses, né? Em destaque aqui, gente, Jean-Baptiste Debré e Antoine Tonnet, né? Que são artistas que vão, enfim, né, fazer várias obras aí, né, identificando as realidades, o cotidiano do Brasil nesse momento. E aqui um exemplo, né? O Debré ele vai fazer esse quadro denominado Jantar Brasileiro. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesse quadro. Eu tenho aqui uma elite branca sentada, comendo do bom e do melhor. Os escravos em pé, né, sempre em pé, servindo, né, você consegue perceber aqui, né, que esse escravo deve estar, enfim, com fome, né, tá com uma expressão zangada, triste, tem que ficar em pé vendo aquela fartura, não podendo comer, né. A gente tem aqui a moça aqui, né, com a expressão bem triste aqui e tal. A gente vê o rapaz aqui, o branquinho, né, o senhor dono da casa aqui, e a moça dona da casa, com uma expressão tranquila, né, e sem preocupações, comendo uma mesa farta. Então a gente consegue ver essas informações todas aqui nesse quadro, nessa pintura, tá? Agora atenção, essa imagem que eu acho muito legal,
muito provocativa, né? O Le Monde Diplomatique, um jornal que vai, enfim, vai ser publicado aqui no Brasil, né? A versão brasileira. A gente tem aqui, né, uma imagem bem provocativa, né, em relação a esse quadro aqui original. Perdão, pessoal. Perdão. Ai, onde está? Voltei demais, pessoal, desculpinha. Aqui, pronto. Então, olha só, galera. Seguinte, a gente vai ter aqui, né, uma elite branca, né, despreocupada. Eu vou ter aqui serviçais, certo? Negros, né, em pé, garantindo a segurança, a proteção, conforto dessa elite privilegiada aqui, tá? Então é importante a gente fazer essa comparação. Porque, galera, vamos lá. A sociedade brasileira, ela é pautada, ela é construída com base o quê? Numa lógica de privilégios, né? E a gente tem uma sociedade hierarquizada. Isso aí, a gente tem uma história, não foi da noite para o dia, tudo bem? Então, essa imagem do jornal, essa imagem que foi publicada aí, ela tem a intenção de fazer a gente refletir sobre essa sociedade brasileira que foi formada a partir dos privilégios, né? Concentração de renda, de terras, ok? Nós vamos ver, né, principalmente durante o primeiro reinado, a formação de grupos políticos que vão participar, né, do cenário político da Assembleia, vão ser eleitos deputados, né? Por quê? Porque tem terra, tem alqueires de terra, né? Eles têm renda, eles têm, enfim, eles são elite agrária, né? A elite rural, ok, pessoal? Então, é isso. E a gente tem a manutenção da escravidão, né, pessoal? A escravidão ela só vai acabar em 1888, na lei, né? Lei Áurea, enfim. Bom, gente, falar aqui com vocês, uma outra medida de Dom João VI é elevar o Brasil à categoria de reino. Então, o Brasil, em 1815, deixa de ser colônia e passa a ser o Reino Unido a Portugal. Pessoal, isso vai irritar muitos portugueses, tá? Já vou adiantando. Né, os portugueses que estão lá em Portugal, no Porto, principalmente, vão olhar para cá, ué, o quê? Dom João vai levar o Brasil, colônia, a reino? Que é isso que está acontecendo? O quê? Reino Unido a Portugal? Brasil Algarves? Ah, mas não. Então isso vai incomodar muitos portugueses, vão sentir-se ofendidos com isso. Tudo bem, pessoal? Os portugueses, né, grande parte, vão olhar para o Brasil como uma colônia. Tudo bem? E aí eu vou ter várias revoltas esse período, pessoal. Revoltas durante o período joanino, tá? Então eu vou ter aqui, né, o motivo das revoltas. Vamos lá. Os setores mais pobres aqui não são beneficiados por essas transformações que eu falei. Essas transformações que eu venho, né, falando com vocês nos slides, elas vão favorecer uma elite, né? Não os setores mais pobres, ok? Somado a isso, eu vou ter o que, gente? Impostos, vários impostos sendo criados aí. Isso vai desagradar grande parte aí da população. Eu vou ter inflação, eu vou ter falta de empregos. Então, vários pontinhos aqui importantes, né, vão explicar as insatisfações sociais do período, ok? Todas essas mudanças vão fortalecer quem? As elites locais, certo? A população mais pobre vai começar a ficar revoltada. Ah, muito imposto, falta de emprego, vai estourar uma revolta aí, pessoal. É uma revolução, que é a Revolução Pernambucana de 1817, muito famosa. A população em Pernambuco chegou a pegar em armas, pessoal, em protesto ao domínio português, tá? Eles defendiam um projeto de república, e a gente não pode deixar de falar da influência do iluminismo nessa revolução, tá? Os revoltosos de Pernambuco, eles vão redigir uma constituição que falava em igualdade de direitos, liberdade de imprensa e tolerância religiosa e liberdade religiosa. Tudo bem? Esse movimento aí vai enfraquecer, eu vou ter os revoltosos, né? Muitos condenados à morte, né? Um líder que famosíssimo, né? Frei Caneca, né? O Frade, ele vai sofrer represália. E o que é importante você saber? Que a Revolução de Pernambuco, gente, ela vai ser um protesto contra o domínio português, ok? E a defesa de um projeto republicano. Aqui é a bandeira, né, da Revolução de 17, né, aqui, né, e a atual bandeira de Pernambuco, né, fazendo aí uma referência à bandeira usada durante a Revolução. Bom, pessoal, uma outra revolução que estourou esse momento é a Revolução do Porto, que acontece em Portugal. Gente, vamos lá, vamos direto ao ponto.
No Porto, estoura uma revolução que exige o retorno de Dom João VI a Portugal, tá? Então, o que acontece, né? O monarca Dom João insiste em ficar no Brasil, os portugueses exigem que ele retorne e fica nessa treta, gente. Vamos lá, vamos caminhar aqui. O que acontece, pessoal? Olha só. No Porto, eles passam a exigir que Dom João retorne, mas olha só. Dom João, você vai voltar para cá, mas você vai voltar, não é cheio de poder nas mãos, não. Você vai governar sozinho? Não. Você vai governar junto com uma Constituição. Então, gente, o monarca aí, ele é visto como um rei totalmente absolutista pelos portugueses nesse momento aqui? Não, eles não vão querer que Dom João retorne com o poder absoluto nas mãos. Dom João vai retornar? Vai. Mas eles vão exigir que Dom João governe junto com, né, uma assembleia, com um parlamento, uma monarquia constitucional. Dom João fica meio assim, né? Vamos ver se ele retorna, vamos ver. Então, olha só, gente. No Porto, então, na cidade do Porto, eu vou ter esse movimento crescendo, eu vou ter vários adeptos aí, e eles exigem que Dom João retorne a Portugal, governe junto com uma Constituição, e também exigem, né? Eles exigem o retorno imediato de Dom João VI, ok? O retorno imediato mais Constituição. É isso que você tem que entender da Revolução do Porto, tá? São expressões chaves. Aqui eu coloquei para vocês um jornal, né, que divulgou os 200 anos da Revolução Liberal do Porto, certo? É um jornal local. Aqui está Dom Pedro, gente. Olha só, resumindo, Dom João vai embora, pessoal. Dá adeus pro Brasil. Tchau, Brasil. Mas deixa seu filho aqui, Dom Pedro, como príncipe regente. Ele fala: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que és meu filho e hás de me respeitar do que para alguns desses aventureiros. Então, olha só, pessoal. Dom João VI percebe aí que a independência está batendo na porta, que não vai adiantar, tá? E aí, o que acontece? Dom João VI, né, percebendo isso, ele deixa seu filho aqui, tá? E abre os olhos, né? Olha só, latifundiários e grandes comerciantes, alguns vão apoiar, né, a ideia de emancipação do Brasil e outros não, certo, pessoal? Então, olha só, muito importante aqui a gente entender, né, que muitos latifundiários brasileiros não vão aceitar que o Brasil volte a ser uma colônia, tá? E muitos portugueses aqui vão defender o quê, gente? Uma restauração, monarquia absolutista. Mas enfim, isso aqui é assunto para o primeiro reinado. Foca aqui agora nessa questão. Dom Pedro, né, é o príncipe regente. E atenção a esse ano aqui, gente, ó, 1822 é o ano que vai bombar aqui para Dom Pedro. Por quê? Vamos lá. Em janeiro, tá? Em janeiro aqui de 22, ele declara que fica no Brasil, que é o famoso dia do fico, né? Ele decide ficar no Brasil e não retorna. A Revolução do Porto, ela exige que Dom João retorne e posteriormente exige que Dom Pedro também retorne. Ele fala que não, vai ficar no Brasil, tá? Isso em janeiro de 22. Ele fala que fica no Brasil, dia do fico. Em setembro de 22, Dom Pedro que proclama a independência do Brasil. E em dezembro de 22 também, tá aqui, ele é coroado com o título de Dom Pedro I. Aí ele oficializa de vez, gente, tá? A criação aí do mais novo país independente. Então, 22, né? Guarda esse ano aí. 1822 é o ano que vai bombar para Dom Pedro I, né? Que ele fica no Brasil, declara a independência e é coroado imperador. Então, um ano agitado para ele, né? Aqui, pessoal, eu vou ter os conflitos de independência. Por quê? Nem todos os grupos vão aceitar, vão ficar satisfeitos com a independência não, tá, pessoal? Principalmente aí, né, os portugueses, ok? Então, a separação era positiva, não era positiva para diversos grupos das províncias brasileiras, principalmente para quem? Para os comerciantes portugueses que não vão aceitar o Brasil independente não, tá? Ok? Bom, pessoal, deixei aqui para vocês uma sugestão bem legal, tá? É um grupo da USP de pesquisadores. Eles vão aí, né, trabalhar e fazer um vídeo chamado Novo Mundo e a Verdadeira Novela de Dom Pedro I. Então, olha só, a gente vê aqui,
né, que a múmia da Dona Leopoldina, né, Princesa Leopoldina, a gente vê aqui os restos mortais, as fontes históricas, certo? Então é bem legal esse vídeo, espero que vocês assistam, é uma indicação é bem bacana. E com isso, pessoal, a gente termina aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida aí é só falar, comentar, e um beijo grande para vocês, fiquem em casa e se cuidem.